do canal Via Romana, saudações, eu sou o professor Rafael Queiroz. Nesse vídeo de hoje, pessoal, a gente vai falar sobre as dúbias do Dicastério para a Doutrina da Fé. Recentemente, o cardeal responsável pela Doutrina da Fé, lá no Vaticano, Dom Vitor Manuel Fernandes, respondeu algumas questões enviadas pelo Dom Negri, bispo de Santo Amaro, Diocese de Santo Amaro, de São Paulo, no Brasil. As questões que Dom Negri enviou para Roma responder são questões sensíveis hoje em dia, relacionadas a transexualismo, homossexualismo, etc. Nós vamos tratar das respostas dadas pelo Dom Vitor Manuel Fernandes, que agora foi nomeado cardeal por Francisco, a esses temas levantados por Dom Negri. Mas antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui para vocês que nós temos um blog chamado Catolicidade. Nós escrevemos hoje um artigo sobre esse assunto. Vamos deixar aqui o link desse artigo para que vocês deem uma lida. Nesse artigo nós defendemos a tese de que Francisco e Fernandes juntos estão levando a igreja a se tornar uma casa da mãe Joana. Essa expressão casa da mãe Joana é muito comum no meio popular. É uma expressão conhecida que significa aquele lugar onde cada um faz o que bem entender, onde qualquer um entra quando quer, sai quando quer, faz o que quer. Significando, portanto, um lugar onde não há disciplina, não há ordem, não há regras. Quando a gente lê as respostas dadas por Dom Vitor Fernandes, o que a gente percebe é isso, que aquela noção que deu início ao pontificado de Francisco, a Igreja da Misericórdia, está revelando seu real significado como igreja de portas abertas a qualquer pessoa, sem que condições mínimas sejam exigidas para que essa pessoa entre na Igreja Católica, entre na vida cristã. É isso que dá para concluir, que fica patente ao ler essas respostas dadas por Dom Vitor Fernandes. O que nos deixa bastante assustados, porque a igreja sempre prezou por uma linguagem, que é a linguagem do sim, quando sim, não, quando não. De maneira que Roma, quando indicava respostas a questões graves, relativas à fé e costumes, ela trazia segurança aos fiéis, segurança aos bispos, para que ensinassem com certeza, com garantia, de que estavam dizendo a verdade, estavam transmitindo a verdade revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, da maneira como as coisas estão, não há mais segurança, porque, basicamente, usando uma expressão também popular, Francisco passa a bola para os bispos e para os párocos decidirem sobre questões gravíssimas que deveriam estar sendo decididas pela Santa Sé. Porque se os bispos estão perplexos, os padres também, em relação a esses temas, é óbvio que a Santa Sé tem que intervir, dando o seu parecer, dando um parecer autorizado. Mas por que não faz isso? Porque desde o Vaticano II que houve uma deposição da autoridade. A igreja hoje quer dialogar ad intra, né, com os diferentes atores da vida eclesial, bispos, padres, diáconos, leigos, religiosos, etc. E ad extra com o mundo inteiro, inclusive com falsas religiões. Então, para não quebrar esse dogma central do Vaticano II, que é o diálogo, Francisco quer levar isso até as últimas consequências, acabando de vez com os resquícios de poder que ainda sobraram depois do Vaticano II. Ele decidiu, desde aquela publicação, desde a Amoris, passar decisões sobre temas gravíssimos como esses para os bispos e para os párocos. O que mostra que isso Francisco tem feito, tem desenvolvido essa lógica que governa esse pontificador, o pseudo-pontificado, não é nem de longe católico. Né? É uma lógica completamente alheia à fé, alheia ao Evangelho, alheia à doutrina da igreja, alheia à tradição, à revelação, etc. Não é o linguajar do nosso Senhor Jesus Cristo, não é o linguajar do Evangelho. Bom, essas dúvidas de Dom Negri são várias. Nós vamos dar foco aqui apenas a algumas, entre as quais transexuais podem ser batizados, transexuais podem ser padrinhos ou madrinhas de batismo, duplas homossexuais que adotaram filhos podem batizá-los na igreja,
e padrinhos, homossexuais podem ser padrinhos de batismo, são essas dúvidas que nós daremos foco no vídeo aqui de hoje, tá? Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, vamos aqui para transexuais podem ser batizados? Qual foi a resposta dada pela Congregação para a Doutrina da Fé? Pode, desde que isso não gere escândalo. A pergunta que eu faço é: o que gera escândalo hoje em dia nessa sociedade pós-moderna, dissoluta, né, liberal, laxa? Nada. Na verdade, a única coisa que gera escândalo hoje em dia é dizer que alguma coisa não pode ser feita. Proibido, proibir. É a única coisa que é proibido para essa sociedade atual. E mesmo no cenário eclesiástico, né, isso já não gera mais escândalo. Vejam, por exemplo, o caso que aconteceu comigo em 2007. Eu era catequista da Catedral de Santo Antônio, aqui em Nova Iguaçu, era o responsável pela catequese de Crisma. Tinham duas moças que estavam fazendo catequese, já adultas, eram casadas, aliás, casadas não, amaziadas, viviam, coabitavam, né, com seus respectivos companheiros, e não queriam casar na igreja, mas queriam receber a Crisma. E eu disse a elas: olha, vocês não podem receber a Crisma, vocês estão num estado objetivamente de pecado, vocês precisam regularizar a situação de vocês precisam se casar na igreja, já que vocês são batizadas, e aí sim depois fazer a Crisma. O que o padre, na época, o pároco da catedral fez? Liberou as duas para receber a Crisma, contra o meu parecer e contra o direito canônico. Eu, inclusive, numa reunião que tive com ele na comunidade paroquial, com vários representantes da paróquia, disse que ele estava agindo contra o direito canônico. Ele argumentou, contra-argumentou, ou melhor dizendo, pseudo-argumentou que ele interpretava o direito canônico à luz da misericórdia. Enfim, é a mesma lógica que governa hoje o pontificado ou o pseudo-pontificado de Francisco. Né? Essa igreja da misericórdia, uma igreja aberta a todas as pessoas, sem exigir condições mínimas necessárias para a entrada delas na igreja. Tá? Nessa mesma resposta, Dom Victor Fernandes diz que transexuais podem ser batizados mesmo se forem crianças ou adolescentes, jovens, numa situação de transição sexual, ou seja, uma menina que está tomando hormônios para virar menino, ou um menino que está tomando hormônios para virar menino, tá? Desde que esses jovens, essas crianças e adolescentes estejam bem preparados e dispostos. Ora, isso é absolutamente impossível. Digo isso como professor. Eu tenho alunos que estão passando por essa situação, é uma situação de conflito, de questionamento e de dúvida. Por exemplo, há muitos casos de alunos que um ano acham que devem transicionar para o sexo oposto, meninos ou meninas que querem mudar de sexo. No ano seguinte, você chega na escola, eles desistiram disso, estão namorando com um rapaz ou uma moça, né, com o sexo oposto, enfim. Então isso daí, se vocês pegarem a literatura médica recente, vocês vão perceber que tem casos muito notórios aí, bem conhecidos, né, de crianças e jovens que desistiram disso daí e que voltaram atrás, tá? Então como é que você vai administrar o batismo com uma criança que já tem uso da razão, com um jovem que já tem uma certa idade, né, já está avançado na adolescência, no meio desse conflito? Quer dizer, se ele não está certo do que ele quer do ponto de vista sexual, ele vai estar certo do que ele quer do ponto de vista religioso, porque nós sabemos que a moral da igreja, ela traz aí também um ensinamento sobre a sexualidade. Eles estarão dispostos a assumir esse ensinamento naquele momento ali que eles não sabem ainda o que eles vão fazer da vida sexual deles? Então, quer dizer, é uma resposta completamente absurda, que não leva em consideração a realidade das coisas, né? Agora, para piorar, ele diz assim, nessa mesma dúvida, que o batismo ele deve ser administrado independente de situações objetivas e disposições subjetivas, ou seja, não precisa considerar nenhuma condição, nem objetiva nem subjetiva, para administrar o batismo, pois a igreja não é a alfândega, mas a casa do Pai, onde há lugar para todos. Aí ele cita uma frase de Francisco, agora eu não me lembro em que contexto que Francisco disse essa frase, mas enfim, o que ele está querendo dizer? Que a igreja não deve ser um lugar de portas fechadas, mas de portas abertas, como é a casa do Pai.
remetendo à parábola do filho pródigo. Porém, ele não faz menção a que o filho pródigo estava profundamente arrependido. Ele não faz menção ao necessário arrependimento, que é uma disposição objetiva e subjetiva, porque o arrependimento também tem que se mostrar através de atos concretos, para que a pessoa possa receber esse batismo, possa receber o sacramento. E aqui é uma visão completamente absurda, diria eu até herética, dos sacramentos, como se eles fossem direitos e não dons de Deus. Os sacramentos são graça de Deus, tá? Não são direitos, né? Nós não somos titulares do direito de receber sacramentos, sobretudo, só porque somos seres humanos, né? Isso não existe. Quando a gente fala de direito, a gente está falando de algo que é inerente, independentemente de qualquer outra condição. É inerente à natureza de um indivíduo ter um direito X, Y ou Z. Aqui, no caso da vida cristã, não se trata disso. Os sacramentos não são direitos, são dons, que para serem recebidos exigem pré-condições. Estão abertos a todos, desde que todos queiram se batizar ou receber a Eucaristia, criam, se adequem às normas que a igreja pede, que a igreja coloca. Mas na concepção de Dom Fernandes não precisa impor nenhuma regra. Por isso que nós falamos, é a igreja casa da mãe Joana, onde qualquer um entra e faz o que quer. Tá? Aí, para piorar, e piora mais ainda do que já ficou pior com essa resposta aqui, ele vai usar Santo Tomás e Santo Agostinho fora do contexto, para justificar a administração de sacramentos sem as devidas disposições. Porque ele diz o seguinte, olha, Santo Tomás fala que se uma pessoa recebe o sacramento sem a devida disposição, o sacramento acontece. Claro, sabemos, na teologia católica, na doutrina católica, os sacramentos ex opere operato, ou seja, os sacramentos operam por si próprios, pela sua própria força. O sacramento acontece, independente da disposição do indivíduo ser a correta ou não. Então, por exemplo, você vai se confessar, não está arrependido, a confissão foi administrada, mas você não vai ter o fruto daquela graça do sacramento da confissão, porque você não está com a disposição subjetiva, condizente para que aquela graça dê fruto. Tá? Então, quando São Tomás fala disso, ele não está dizendo que você pode administrar sacramento para quem não tem disposição. Está dizendo o seguinte, que faltando essa disposição, os sacramentos não vão produzir fruto só quando ela surgir. E aqui tem uma coisa que precisa notar, é que o próprio Código de Direito Canônico Novo, nascido sob a influência do Vaticano II, coloca que para adultos receberem batismo, Eucaristia, Crisma, qualquer sacramento desse aí, da iniciação cristã, é preciso ter sido provado na vida cristã por meio do catecumenato, ou seja, é preciso passar por um processo de catequese, ser aprovado nesse processo, e a aprovação desse processo requer que essa pessoa tenha uma adesão de coração e de alma àquilo que a igreja ensina e ter a disposição de viver o que a igreja ensina, uma disposição autêntica. Tem que ser provado ao longo de um período de catequese, um período de catecumenato, como diz o direito canônico. Tá? Então essa resposta é completamente fora do contexto católico. Isso aqui não é igreja católica, isso aqui é outra coisa, é outra doutrina, é outra igreja, é uma seita. Não é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Trans podem ser padrinhos ou madrinhas de batismo? E aqui é uma questão interessante, porque veja, imagina um homem, nasceu homem, sexualmente falando, né? Fisicamente falando, tem pênis, tinha pênis, enfim, tirou o pênis, colocou uma vagina no lugar, colocou seios, é uma mulher trans. Ele vai ser padrinho ou madrinha? Vai ser madrinha. Bom, ele pode ser aceito como madrinha de uma criança que vai ser batizada? E aí, qual é a resposta que a CDF, Congregação da Doutrina da Fé, nos dá? Pode, ficando a cargo da prudência pastoral, decidir se convém. Ou seja, o padre e o bispo vão decidir de acordo com a conveniência e a oportunidade se eles vão permitir que um transexual seja ou não padrinho ou madrinha de batismo. Mas o cânon 874
do novo Código de Direito Canônico, no parágrafo 1, número 3, diz o seguinte: o padrinho deve levar vida de acordo com a fé. Então, uma pessoa que publicamente assumiu, um comportamento transexual, ele pode ser considerado alguém que vive de acordo com a fé, porque a moral sexual católica diz que um homem não pode transicionar para mulher, a mulher não pode transicionar para homem. Esse é o ensinamento da igreja. Agora, alguns poderiam perguntar, mas, veja, e se for o caso de um transexual que se arrependeu da sua transição, mas não pode refazer, não pode desfazer a cirurgia de mudança de sexo que fez, ou não tem como modificar sua aparência naquele momento. Aí é diferente. Obviamente, um transexual arrependido do que fez, e que mostre, que aponte, através de seus atos concretos, para sinais de mudança, de arrependimento em relação a isso, ele pode ser assumido, ele pode ser colocado como um padrinho ou madrinha de batismo. Porém, a resposta não elenca isso, a resposta não especifica isso, não especifica em que caso, deixa ao cargo do pároco e do bispo. Vira uma questão de conveniência, ou seja, não tem mais uma regra clara em que tem um caso excepcional, olha, não pode, mas neste caso aqui, que é um caso excepcional, pode. Então pode, ficando a cargo da conveniência do pároco, que vai decidir por sua conta. Não existe mais uma regra objetiva para decidir isso. Outra pergunta: duplas homossexuais que adotaram filhos podem batizá-los? Aí não há uma resposta clara. A Congregação para a Doutrina da Fé remete ao cânon 868, que diz que só pode batizar uma criança se houver fundada esperança que a criança será educada na fé católica. A questão que tem que ser colocada neste caso me parece óbvia, que é a seguinte: uma dupla homossexual que vive um relacionamento que não é condizente com a moral sexual da igreja, vai ensinar a moral sexual da igreja? É bem improvável, a não ser que eles tenham se arrependido de levarem uma vida dessa e decidam continuar morando juntos para criar os filhos. Aí, repito, é a mesma situação da pergunta anterior, O que deveria ser dito? Não pode, mas num caso excepcional em que aconteça isso, pode. Novamente, a resposta, ela deixa a porta entreaberta para a decisão do pároco ou do bispo. E por fim, padrinhos. Homossexuais podem ser padrinhos de batismo? Aí diz também que pode ser apenas coabitário, mas não se eles tiverem uma relação declarada e estável. Ou seja, se dois homossexuais viverem juntos, mas aquele relacionamento deles não for público, não for notório, não for registrado em cartório, não for estável, ou seja, duradouro, aí pode. A pergunta que eu faço novamente é a mesma que eu fiz relativa à pergunta anterior: como uma dupla de homossexuais, mesmo que não tenham uma relação declarada, mas que vivem juntos, um com o outro, tendo relações sexuais um com o outro, como eles podem ensinar a essa criança, a esse jovem, a esse adulto que vai ser o afilhado deles, a moral sexual da igreja? Porque o papel do padrinho é o de ser um condutor na fé, alguém que auxilie os pais a ensinar o afilhado a fé, porque o afilhado está recebendo a fé dos pais e dos padrinhos, no caso de uma criança. No caso de um adulto, os padrinhos e os pais vão ser guias, condutores, auxiliares de um adulto ou de um jovem que seja batizado. Então, como que eles estariam habilitados a ensinar aquilo que a igreja ensina sobre moral sexual? Me parece impossível, a não ser em casos, novamente excepcionais, que deveriam ter sido elencados, mas que não foram.
justamente para deixar entreaberta a possibilidade de encaixar essas coisas de acordo com a consideração do bispo ou do padre. E aí, o que nós vamos ter é uma disciplina em cada paróquia, uma disciplina em cada diocese. Ou seja, já não vamos ter uma disciplina universal para a Igreja Católica, um governo universal, leis universais, regras universais. Então, onde isso é a Igreja Católica? Isso não é mais a Igreja Católica, é uma outra religião, é uma seita, porque o catolicismo é o que? Universal. É uma mesma liturgia, uma mesma doutrina, uma mesma regra. Então, senhores, a situação é muito grave. Rezemos a Deus para que nos livre dessa crise o mais rápido possível, porque quanto mais ela dura, mais almas se perdem, mais almas se desorientam, e inclusive muitas pessoas que até teriam possibilidade de entrar na Igreja Católica, pessoas de reta intenção, acabam não entrando por verem essas coisas acontecendo. Que Deus nos envie um Papa verdadeiramente católico e nos livre dessa peste que hoje acomete a comunidade católica, a comunidade eclesial, que é o modernismo, ou esse neomodernismo, que é o modernismo levado às últimas consequências, cujo grande representante é Francisco. Fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.